Bom, gente, bom dia. Vamos à nossa terceira videoaula sobre metodologia de pesquisa em educação. E agora vamos dar uma aprofundada melhor no conteúdo para que vocês possam tirar, né, e sanar, esclarecer melhor as dúvidas sobre esse assunto muito importante dentro da formação de vocês, que é o fazer científico, o fazer pesquisa, o como fazer pesquisa, como fazer corretamente, desenvolver corretamente a sua pesquisa. E aí nós vamos agora dar uma aprofundada, porque nós estávamos só nas apresentações iniciais do conteúdo, né? Discutimos ontem sobre ética, discutimos ontem sobre plágio, sobre direitos autorais, começamos essa disciplina falando um pouquinho sobre, né, os pressupostos epistemológicos, começamos a falar sobre como nós chegamos até aqui, né, enquanto pesquisadores, enquanto estudantes, enquanto professores, e agora a gente vai começar mesmo a praticar, né? Nós já começamos ontem, eu já deixei uma atividade para vocês fazerem, eu costumo dizer que vocês fizeram a dissecação, né, de um artigo. A dissecação, pegaram todas as partes que compõem o artigo, algumas partes que compõem o artigo, né, as partes iniciais, e começaram a extrair ali os conteúdos que eu estava pedindo, né? Mas vamos com calma para que vocês possam absorver direitinho esse conteúdo, tá? É muito importante que vocês assimilem e acomodem, nos bons termos piagetianos, assimilem e acomodem aí na CPU de vocês, tá? Porque isso aqui toda hora vocês vão ter, e a todo momento vocês vão ter que resgatar esse conteúdo que vocês estão aprendendo agora, tá bom, gente? Então vamos com calma e se dediquem, tá? Eu vi que algumas pessoas não fizeram a atividade. É importante que façam esforço, tá? Para realizar as atividades, tá? Nós já estamos com toda essa problemática de aula síncrona, assíncrona. Então, todos os mecanismos que nós utilizamos, atividade, discussão, aula, encontro virtual, todos esses passo a passo são importantes para facilitar o aprendizado. Então, se não conseguir realizar a atividade, se não conseguiu ontem, mas tenta hoje, tenta amanhã, não deixa de fazer. É muito importante, tá? E até porque conta, né, na avaliação final de vocês a assiduidade, a frequência, a pontualidade, né, a realização das atividades. Então, tudo faz parte desse processo que nós estamos vivendo. Então, muito importante que vocês façam esse esforço. Vamos ver aqui. Eu vou abrir um slide e vocês me digam se está aparecendo, tá? Ok. Tá aparecendo aí? Está sim. Tá sim, professora. Ok. Então, nós vamos falar hoje sobre as etapas que compõem a pesquisa, né? Quando eu pergunto para vocês assim, o que é que vocês gostariam de... Depois eu vou disponibilizar esse slide para vocês, tá bom? O que compõe a pesquisa, quais as fases que compõem a pesquisa. Imaginem que a pesquisa eu vou falar de uma forma meio grotesca, mas muito prático, tá? Mas muito prático. Imaginem que o desenvolvimento de um artigo é fazer um bolo. Imaginem isso, para ficar mais gostoso pensar, tá? Imaginem que é fazer um bolo. Quando você decide fazer um bolo, você tem que decidir qual é o bolo que você vai fazer, qual o sabor, qual o tamanho, qual o tipo, né? Se é um bolo que é aquele tradicional, ou se é um bolo que você vai ali no supermercado, compra aquela massa pronta e mistura. Você tem que planejar, você tem que definir, né? E aí, decidido o bolo que você vai fazer, se é redondo, se é quadrado, se é em formato de coração, que tem as formas de coração, se é em formato de flor, enfim.
Se você definiu que você quer fazer um bolo e qual o tamanho do bolo que você vai fazer, e qual é o tipo, qual é o sabor do bolo, é de chocolate, é de morango, é de laranja, é de cenoura, é de coco, é de... como é que fala? Macaxeira, né? Que a gente faz muito aqui. Definido isso, você vai organizar, pelo menos eu sou assim, tá? Eu vou organizar os ingredientes que vão compor esse bolo, tá? Vão compor o bolo. Aí eu vou pegar a manteiga, eu vou pegar os ovos, eu vou pegar o açúcar, eu vou pegar, que mais? Que mais que leva no bolo, gente? Me lembrem aí. O trigo, né? Como é que pode ter bolo sem trigo? Eu vou pegar o trigo, né? Que mais? Se for de chocolate, eu vou pegar o chocolate. Se for cenoura, eu vou pegar a cenoura. Como é que é? Cacau em pó. Se eu vou pegar o cacau lá 50%, 70%, 100%, tem várias opções para fazer o bolo de chocolate, né? Para cobertura, que é o grande finale, eu vou pegar lá o leite condensado, ou então vou pegar o creme de leite e vou fazer, e ainda vou decorar esse bolo. Ou seja, eu tenho que fazer um planejamento, não é? Quando a gente já tem prática, vai no automático, vai pegando tudo e vai, mistura tudo e tal. Uns fazem na mão, outros usam a batedeira, vai no automático. Por quê? Porque já está habituado, já está familiarizado com aquela técnica, com aqueles procedimentos metodológicos para fazer o bolo. Então, mesmo que seja grotesca e discrepante a comparação, escrever um artigo, desenvolver uma pesquisa requer todos esses passos. Requer fazer um planejamento, requer fazer um passo a passo, tá? E é isso que vocês precisam ter, essa visão, porque nenhuma pesquisa, essas pesquisas que vocês encontram feitinhas na internet, lá, joga lá, né, o nome do tema que você quer pesquisar e aparece aquele artigo lindo e maravilhoso, publicado numa revista linda e maravilhosa, né? Deu muito trabalho para chegar até ali, né? Às vezes anos para você conseguir publicar uma pesquisa. E aí é necessário planejamento. Tá claro isso? Tá? É necessário ter rigor. Se você errar a receita do bolo, o que vai acontecer no final? Ou o bolo vai ficar ruim, ou o bolo vai ficar solado, ou o bolo vai queimar, ou o bolo vai desmanchar todo na forma, não vai dar certo. Então você tem que seguir ali passo a passo para que dê certo, certo? Não é verdade? Então a pesquisa também requer isso, requer planejamento. Quando você já tem uma autonomia para desenvolver a pesquisa ou para fazer o bolo, você não precisa de ninguém para te auxiliar. Mas enquanto você não tem esse know-how, essa expertise para fazer, você vai precisar de quem? De quem? Orientação. E auxílio da internet. Hoje em tempos modernos a gente tem que falar isso, né? Mas não é o primeiro lugar. Você vai precisar de um orientador, né? De uma orientadora. Vai precisar de alguém para estar ali te auxiliando, e é isso que essa disciplina, é o coração dessa disciplina. Ensinar vocês a escrever, não escrever, porque vocês já tiveram a escrita acadêmica, tá? Já era para vocês saberem escrever academicamente. Agora é para como desenvolver uma pesquisa, certo? Ok? Então vamos lá. Bom, a primeira etapa que compõe uma pesquisa é a definição do tema, certo? A definição do tema e decidir que tipo de pesquisa você vai desenvolver. Por exemplo, ontem eu estava dando aula... Tem uma novidade para contar para vocês. Nós já temos... Ontem começaram as aulas da nova turma de residentes aqui de Altamira. O campus da UFPA tem agora 8 residentes em saúde da mulher e da criança, na qual nós temos 2 residentes de psicologia que compõem esse tão maravilhoso quadro
né, de pós-graduação que inicia aqui uma nova era em Altamira, acho que uma nova etapa de formação para quem é daqui da região, onde nós já temos, né, esse quadro, e aí serão ofertadas novas turmas de especialização, gente, isso é muito bom. E eu tô na equipe de professores da residência, né? E ontem eu tava falando exatamente isso para eles, porque ao final da residência eles vão ter que produzir um artigo final, como se fosse um TCC, né? E aí eu tava falando para eles, pessoal, vocês estarão dentro do hospital, vocês estarão dentro das instituições onde o psicólogo atua, e aí vocês vão ter que fazer assim um trabalho relacionado à prática de vocês em campo, né? Vocês vão ter que desenvolver um trabalho, vocês vão ter que definir um tema a partir da vivência de vocês. Fica muito mais fácil e motivador, né? Fica muito mais fácil e motivador para que você possa ter, né, essa facilidade para se debruçar sobre aquele assunto. É ruim a gente escrever daquilo que a gente não gosta, daquilo que a gente não tem afinidade, a gente não tem aquela, sabe, aquele amor, a gente não tem aquela entrega, tá? E aí é importante que você defina o seu tema a partir de uma afinidade. Claro que adequando onde você está. Adequando esse tema dentro do seu campo de atuação, tá? Vocês são pedagogos em formação. E aí é necessário que vocês desenvolvam um tema, pegando assuntos, pegando contextualização, temática, dentro da área de vocês. Correto? Tá claro isso? Tá? Então esse é o primeiro passo. Quando eu falei na primeira aula para vocês, comecem a pensar algum tema que vocês tenham esse desejo, é sobre isso que eu estou falando. Quando definir o tema, né, quando vocês definirem lá qual é o sabor do bolo que vocês vão fazer, vocês vão definir qual é o tipo de pesquisa, tá? Se é uma pesquisa exploratória, se é uma pesquisa descritiva, qual é o tipo de pesquisa que vocês vão fazer? Aqui nós temos um tipo de pesquisa que é uma pesquisa exploratória. Tipo de pesquisa exploratória é aquele tipo de pesquisa onde o pesquisador vai desenvolver a partir do fenômeno quando ele já está acontecendo. Imaginem que eu falei ontem da inclusão, vamos falar da inclusão novamente. Como que está sendo desenvolvida a inclusão de alunos com autismo na cidade de Altamira? Como que as crianças com autismo estão sendo recebidas na escola? Como que os professores que recebem uma criança com autismo desenvolvem as suas atividades, né? Ou seja, uma pesquisa onde você vai explorar um campo a partir de um fenômeno que já acontece, tá? Ou seja, é uma pesquisa que vai mostrar um fenômeno a partir do momento em que ele já está acontecendo. Então, definido o tema, vai definir qual é o tipo de pesquisa que você pode fazer. A pesquisa exploratória, ela pode ser tanto uma pesquisa empírica, quanto uma pesquisa literária, uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa de revisão sistemática, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho disso mais lá na frente. Bom, a partir do momento em que você definiu o seu tema, vocês estão vendo o que é isso aqui, gente? Um funil. Um funil. Nesse funil, vocês estão vendo que ele tem aqui uma boca larga, uma boca maior, né? Uma entrada. E aqui vocês estão vendo o quê? Um estreitamento, né? Vocês estão vendo o quê? Uma delimitação. Uma delimitação. Então, a partir do momento em que nós definimos um tema,
Autismo é o tema. Um tema maior, a inclusão de crianças autistas. Ponto. É o tema. Agora nós vamos ver qual é o problema ou qual é a problemática envolvendo esse tema. Tá? Qual é aquela questão assim que incomoda? Qual é aquela questão que tá aguçando a curiosidade de vocês? Tema autismo, problema. A gente pode pensar vários, né? Porque o que não falta nesse Brasil é problema envolvendo a inclusão de crianças com deficiência. Problemas podem ser, me citem aí alguns exemplos. Qual é a problemática envolvendo o tema autismo? Vamos lá, vamos delimitando. Vocês estão pensando em autismo, é o tema geral, por isso que a boca é maior do funil. Agora nós vamos afunilar. Me falem aí. Sim, dificuldade de inclusão na escola, professora. Dificuldade. Despreparados. E a discriminação, a não aceitação por parte de outros alunos, né? Isso, discriminação, falta de formação docente, tá? Para não usar esse termo muito, para não usar esse termo muito agressivo, né? Professores despreparados é uma coisa assim meio que pejorativa. Professora. Oi. Licença, desculpa. Além da falta, né, de formação dos professores, preparo dos profissionais, também tem a questão da infraestrutura das infraestrutura. escolas, né? Mesmo municípios são pouquíssimos as escolas que dispõem dos recursos do AEE. E é bem difícil mesmo, porque tem muitos pais que eles optam por levar uma unidade bem longe da sua casa e outros já não conseguem, né, fazer esse tipo de percurso no seu dia a dia. Então acaba que a criança fica naquela escola, naquela unidade onde nem o professor e nem a escola tem o preparo adequado para atender esse aluno. Exatamente. Então já surgiram vários problemas aí, várias problemáticas, né, envolvendo o tema autismo. Surgiu a falta de formação docente, a infraestrutura inadequada dos espaços educativos, a discriminação ou preconceito para com essas crianças, né? Então, olha só, vocês começaram a pensar do geral para o específico. Do geral para o específico, tá? Certo? Do geral, vou fazer um bolo. Que tipo de questão envolve o fazer desse bolo? A pouca farinha, a quantidade insuficiente de ovos, a manteiga que não dá. A dosagem certa dos ingredientes, né? A dosagem, qual a dosagem que eu vou usar? Então, vocês estão partindo do geral para o específico. Tá entendido até aqui? Tá claro? Sim. Sim. Me falem. Sim. Alguém não conseguiu entender essa dinâmica de pensar do geral para o específico? Sim. Quem? Você? Quem é que está falando? Entenderam ou não? Entendi, eu entendi. Tá, então vamos lá. Eu também entendi, professor. Tá. Como o nosso objetivo aqui é fazer com que vocês desenvolvam em equipe o projeto de pesquisa, tá? Nós já temos as equipes formadas. Todo mundo já tá com as equipes aí formadas, né? Sim. Todo mundo já tá com a equipe formada. E aí nós vamos começar a pensar nesse projeto de pesquisa. É um projeto ainda, é uma pretensão, é uma ideia que vocês vão apresentar, né? É uma propaganda de alguma ideia que vocês já tem que ter um tema e agora vocês vão preparar esse projeto. O que é o projeto, gente? É uma ideia a ser desenvolvida, correto? Um projeto é uma ideia a ser desenvolvida. Vocês recebem uma demanda que é
desenvolver uma pesquisa na área da educação. E agora vocês vão sentar em equipe e pensar o projeto que vocês vão desenvolver. Por que que eu pedi para serem 4 pessoas na equipe? Porque esse projeto de vocês vai ter que ter um objetivo geral e 3 objetivos específicos, tá? Um objetivo geral e 3 objetivos específicos, porque ao final dessa disciplina, quando vocês quiserem conversar sobre o TCC, cada um aqui vai poder pegar um objetivo geral, um objetivo que foi traçado e transformar no seu tema de TCC, fazer uma transformação, tá? A ideia é que vocês já comecem a pensar num tema onde vocês possam transformar esse tema em projeto de TCC, em trabalho de TCC. É por isso que eu estou dando 4 opções de objetivo dentro de um tema, tá? Então a ideia é que vocês agrupem pessoas nas equipes que pensem mais ou menos na mesma linha de ação em termos de tema, em termos de afinidade com relação à pesquisa, porque daí depois é mais fácil cada um desmembrar um objetivo e vai cada um para o seu quadrado para desenvolver a sua pesquisa lá no final, quando vocês tiverem que apresentar o seu TCC lá no final do curso, tá? Então essa é uma ideia inicial que eu comecei a amadurecer, ok? Então a elaboração do projeto de pesquisa tem esse intuito. Eu vou dar a demanda para vocês, na verdade vocês já estão com a demanda. Pensar em um problema, pensar em um tema dentro da área educacional para desenvolvimento de um projeto de pesquisa. Certo? Tá claro isso? Sim. Professora, só uma perguntinha. Pode fazer. Por exemplo, a palavra inclusão, no caso, se eu fosse pensar no texto de inclusão, seria tema. E se eu colocasse assim, inclusão, desafio constante, seria o título, né? Isso, seria o título, exatamente. Obrigado. Essa dúvida. Uhum. E aí, dentro do desenvolvimento da pesquisa, nós vamos pensar, aqui nós temos a elaboração do projeto, o projeto vai estar, depois nós vamos apresentar o outro slide, a elaboração do projeto de pesquisa, né? Nós vamos pensar que esse projeto ele vai ter um desenvolvimento, ele vai ter uma receita a ser seguida, né? E aí quando a gente fala de desenvolvimento da pesquisa, a gente está falando da coleta de dados e da análise desses mesmos dados, né? Inclusão. Vamos pensar que a equipe X quer pesquisar a inclusão e como que as crianças com autismo são recebidas nas escolas pelos colegas. Aí a gente tem inclusão, a gente tem discriminação. Como que vocês poderiam pensar no desenvolvimento dessa pesquisa? Como que vocês poderiam pensar em responder a essa problemática? A partir do momento em que vocês estiverem, né, lá desenvolvendo a pesquisa. E aí vocês têm que pensar numa estratégia de pensar esses dados e como coletar esses dados. Como coletar essa questão, né? Então, é uma situação que vocês têm que pensar no planejamento. Quando vocês definirem o tema aqui, já tem que pensar como vão desenvolver a pesquisa. Meu Deus, eu vou lá para as escolas observar? Eu vou lá para as escolas, é qualquer escola? Não, né? São as escolas que têm crianças com autismo, correto? Então já estão pensando no desenvolvimento. Se eu vou pesquisar preconceito e discriminação, ou eu vou observar, fazer uma pesquisa de observação, ou eu vou perguntar diretamente para os coleguinhas, para as crianças que tiverem condições de responder, as crianças com autismo e as outras crianças que não têm autismo, tá? E aí, pensar nisso dá trabalho. Pensar
Pensar no desenvolvimento da pesquisa requer fazer pesquisa sobre isso. Requer estudar, porque existem N técnicas, N maneiras de você conseguir responder a sua pergunta inicial. Como que as crianças com autismo são recebidas nas escolas pelos seus colegas? Existem N formas de você responder a essa pergunta. N formas, tá? A partir do momento que você conseguir resolver essa questão de como você vai conseguir responder essa pergunta, você já tá lá, já conseguiu ou ir para campo para observar, ou ir fazer as perguntas para os colegas, para as professoras, para saber. E aí, a partir do momento que você definiu isso, você vai definir como que você vai analisar esses dados, né? Mas antes de definir a análise dos dados, você vai definir qual é o tipo de pesquisa que você vai desenvolver. Se é uma pesquisa quantitativa ou se é uma pesquisa qualitativa. Dica! Quando eu falei ontem, vou repetir de novo. Quando você vê o número de participantes da sua pesquisa muito grande, mais de 1000, mais de 100, mais de 200, mais de 300 pessoas, pensem que essa pesquisa provavelmente é uma pesquisa quantitativa, vai envolver estatística, vai envolver uma série de técnicas de análise de dados, tá? Porque o N, a gente fala o N, né? O N é o número de participantes. Porque o N é muito grande. Diferente de uma pesquisa onde vai participar uma ou duas ou três pessoas, aí nesse número de participantes inferior, menor, a gente vai pensar em uma pesquisa qualitativa, onde você vai fazer uma entrevista e essa entrevista vai passar por técnicas de análise específicas, como por exemplo a análise de conteúdo e outras técnicas de análise de dados que vocês vão aprender, tá? Então, professora, oi, diga. tem algum artigo que vai ser qualitativo e quantitativo ao mesmo tempo? Quanti-quali? Não entendi. Eu não entendi a sua pergunta, repita. Vai aparecer algum artigo que vai ser quantitativo e também qualitativo? Sim, vários. Nós podemos... Eu tenho... Eu encaminhei o link do artigo que eu publiquei com a Dani, tá? Que eu publiquei com a Dani lá na revista de Educação Especial. A pesquisa dela, na verdade o trabalho dela de TCC é quanti-quali. E aí eu vou, na verdade o link já tá no grupo da turma para vocês darem uma olhadinha, mas daí eu vou direcionar direitinho, mas existe sim, é possível você desenvolver uma pesquisa quanti-quali, tá? É possível perfeitamente. Não precisa ser ou somente uma pesquisa qualitativa ou somente uma pesquisa quantitativa. Mas assim, o que mais se vê, pessoal? A comunidade científica adora número, tá? A comunidade científica ama estatística. Então, quando as pesquisas elas são submetidas a uma análise estatística, ainda é muito resquício dessa ciência moderna que tem que ser objetiva, que tem que obedecer a números, etc. e tal. A comunidade científica é muito vinculada, é muito, assim, dá muito valor aos números, né? Às pesquisas quantitativas. Por exemplo, se vocês prestarem atenção aí com o desenvolvimento dessas vacinas para o coronavírus. Se vocês observarem quando os jornalistas estão falando como as pesquisas foram desenvolvidas, eles sempre citam a pesquisa para o desenvolvimento da Coronavac foi realizada com 1000 participantes, com 2000 pessoas, com 3000 pessoas. Então, ali existe uma pesquisa o quê? Quantitativa. Quantitativa, porque imagina você fazer análise qualitativa de 3000 pessoas. Ninguém consegue
É humanamente impossível você fazer uma pesquisa qualitativa. Porque geralmente as pesquisas qualitativas, gente, elas vão usar algumas técnicas bem específicas, que são as entrevistas, né? Você usa questionários. Não sei se vocês já participaram de pesquisas, vocês responderam questionários, vocês responderam perguntas abertas, vocês responderam perguntas fechadas, de marcar, ou aquelas de responder, onde vocês estão apresentando ali a opinião de vocês por escrito, né? Então, se foi assim por escrito, é uma pesquisa qualitativa. Se vocês marcaram X lá nas opções, provavelmente é uma pesquisa quantitativa, tá? Então, é bom observar essas diferenças agora, porque vocês vão ter que definir. Geralmente aqui na faculdade de educação, gente, geralmente a gente faz pesquisa qualitativa. Tá? Geralmente é uma pesquisa qualitativa, é um estudo de caso, onde apresenta uma pessoa só participa da sua pesquisa, ou são trabalhos de revisão bibliográfica, que eu gosto muito, tá? Eu gosto muito por várias questões. As pesquisas de revisão bibliográfica são pesquisas que, além de não ter que passar pelo comitê de ética, facilitar mais a tua apresentação, a pesquisa bibliográfica ela é geralmente feita em cima de trabalhos que já foram publicados, né? Então, eles têm uma maior margem de esclarecimento, fidedignidade, tá? Diga. Eu tenho uma dúvida quanto a isso aí, essa pesquisa que a senhora fala. No nosso caso, que a gente está começando, que igual a senhora falou, que a gente não tem esse, tipo, esqueci qual nome a senhora deu, tipo esse poder de fala. Não seria melhor a gente fazer pesquisa qualitativa? Porque, no caso, já seria uma coisa assim, mais própria. Eu não sei bem ao certo. Porque... Não, a sua pergunta está correta. A sua pergunta está correta no sentido de que as pesquisas quantitativas, elas são muito importantes. Muito importantes. Mas ela requer mais recurso e mais conhecimento técnico para analisar os dados. Por exemplo, a minha tese de doutorado, gente, eu fiz com 84 participantes, com 84 mães de crianças com paralisia cerebral. E a minha tese, ela foi submetida a uma análise estatística muito rigorosa, mas não fui eu que fiz, tá? Não fui eu que fiz, porque eu não sei fazer análise estatística nesses fins. Eu contratei, eu paguei, né, e caro, eu contratei um estatístico para analisar os meus dados, para vocês terem uma ideia. Então, é um trabalho muito dispendioso, tá? E aí, por que nós abrimos mão? Por que eu prefiro fazer com vocês um trabalho qualitativo? No máximo que eu posso fazer é um trabalho de estatística descritiva, que você pode fazer aqui no seu computador do Excel. Não precisa contratar nenhum estatístico, tá? Você pode fazer e a gente pode fazendo, fica legal. Mas esses trabalhos com grandes pessoas, onde você vai ter que apresentar uma estatística mais aprofundada, não, a gente não consegue fazer aqui, tá? Diga, Wesley. A senhora teve que, tipo, fazer uma referência ao estatístico que a senhora usou? Certamente, ele participa dos meus artigos que eu publiquei, ele está lá como coautor dos artigos, tá? Professora, tirar uma dúvida que pode ser completamente errado. Eu tenho certeza que está errado, mas eu vou tirar para não ficar na minha cabeça. Fala, pode falar. Qualitativo seria sinônimo de qualidade? Tipo, um trabalho qualitativo teria mais qualidade do tipo um quantitativo? Não, né? Deleta essa ideia. Ah, sim. Deleta. Tá. Deleta, que não tem nada a ver. Os trabalhos quantitativos, eles têm muita qualidade, gente. Os trabalhos quantitativos têm muita qualidade, tá? Eu costumo fazer essa analogia. Qualitativo
pensem em letras, em palavras. Quantitativo, pensem em números. Fica mais fácil, tá? Quantidade, fica mais fácil. Fica mais fácil. Quantitativo, qualitativo, pensem em palavras, pensem em letras, tá? E quantitativo, pensem em números, em quantidade de participantes, tá? Para ficar mais claro esse pensamento, tá bom? Tá claro até aqui? Francisco, Thalita, Claudilene, Ana Carolina, Alicia, Nayane, Daiane, Karen, Gleice, tá? Oi. Oi. Alguém falou? Karen, quer falar? Tá. Então vamos continuar. E quando... Fala, Thalita. Pode falar. Pode falar. Professor, e quando o grupo são quatro pesquisas que, tipo, para TCC querem diferente? Não, TCC é uma pessoa só. Tá? Não, mas do grupo, você disse que a gente tem que fazer uma pesquisa, tentar pro artigo lá, senhora que Desse agora? Não, eu já tô falando para vocês que vocês vão fazer pesquisa qualitativa, tá? Não tem como fazer quantitativa porque no máximo que a gente pode fazer é uma pesquisa quantidescritiva, né? Uma pesquisa de quantidade. Assim, vamos imaginar, a gente consegue fazer uma pesquisa com 15 pessoas, uma pesquisa com 20 pessoas, a gente vem aqui no Excel, constrói um gráfico, dá para fazer. Mas de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, impossível, tá bom? Então a gente consegue fazer uma estatística descritiva aqui no Excel, tá? Mas aí eu vou ensinar isso para vocês um pouquinho mais lá pra frente. Professora. Oi? Fala. Não. Eu acho que o que a Thalita ela quis dizer é que e quando, no caso desse trabalho que a gente vai fazer, né, são 4 pessoas, e aí cada pessoa quer um tema diferente, né, e aí como é que faz para trabalhar isso sendo por isso os grupos estão formados já? Não, eu sei, por isso que eu quero que vocês vão ter que entrar em consenso. Isso também faz parte de saber trabalhar em equipe, pessoal. Por exemplo, eu sei que nesse momento nós estamos restritos com relação a tempo, né? Então não tem como vocês dispendiarem muito tempo para definir um tema. Vocês têm que ir por aproximação, o máximo de ideias possíveis, né? Quem é o pessoal que gosta de pesquisar inclusão, vai para lá. Quem é o pessoal que quer pesquisar formação docente, vai para cá. Quem é o pessoal que quer pesquisar educação e coronavírus, vai para cá. Então, vocês têm que pensar assim, em termos de aproximação. Eu deixei vocês livres para ver se vocês conseguem se organizar enquanto grupo. Mas se for preciso, eu defino os temas e vocês vão se colocar lá, entendeu? Vão ter que digerir aí o que a tia Priscila sugerir, entendeu? Então eu tô deixando vocês livres para vocês se organizarem, tá? Para ver se dá certo. Mas eu entendo a angústia de vocês, cada cabeça pensa diferente, né? Cada um tem a sua autonomia, mas eu tenho que fazer isso em grupo, gente, porque humanamente eu não vou conseguir corrigir 40 projetos e ter tempo hábil de devolver para vocês isso. Então eu tive que reduzir para poder dar conta de conseguir fazer um trabalho legal, de dar um retorno para vocês, de dar um feedback para vocês sobre o que vocês estão fazendo, tá? Então vocês também têm que fazer um esforço de pensar conjuntamente, certo? Beleza? Então, olha só, quando a gente fala do desenvolvimento da pesquisa, a gente vai falar dessa coleta de dados, dessa análise de dados, e a gente vai definir que tipo de pesquisa a gente vai fazer, tá? A grande dúvida, o que é pesquisa teórica, o que é pesquisa empírica? O que é pesquisa empírica, pessoal?
Uma pesquisa realizada com pessoas, um coleta de dados com pessoas. Seres humanos. É uma pesquisa só com seres humanos? Não. Não. Animais. E animais também. Uma pesquisa empírica não é só com ser vivo. Não. Qualquer fenômeno onde você tenha que ir para campo, fazer uma observação, tá? Por exemplo, se você tiver que observar quantos raios caem ali na beira do Xingu, você vai ter que ir para lá, fazer a observação naquele espaço, fazer uma observação de quantos raios caíram em uma hora, tá? Isso é uma pesquisa empírica. E rezar pra não estar no lugar que o raio cai. Contanto que você não esteja no lugar que o raio caia, né? Se você tiver que observar quantos, por exemplo, na minha época de graduação, eu tive um professor que mandou que nós formamos uma equipe que nós tivemos que fazer treino de observação, de comportamento de... Já ouviram falar naquele bichinho quero? Ele tem muito aqui em Altamira, quero. E aí o professor, que era um grande pesquisador, que Deus o tenha, que já faleceu, ele era um grande pesquisador da vida do quero. E aí ele mandou todo mundo da turma ir lá pro campo, onde o campo de futebol, onde os quero tinham ninhos. E aí nós passamos uma manhã inteira observando o quero, o comportamento deles, né? Nós aprendemos que, por exemplo, os quero-queros andam em bando ou trio, porque sempre é mãe, pai e um filhote. Nós aprendemos vários padrões de comportamento fazendo a observação deles lá. Então isso é pesquisa empírica, gente. Não é só com o ser humano, deletem isso da mente de vocês. Qualquer pesquisa que requer o seu deslocamento, a sua ida, né, o seu debruçar sobre aquele fenômeno em termos de observar, entrevistar, ter contato próximo com aquele fenômeno, é uma pesquisa empírica, tá? É uma pesquisa empírica. Por exemplo, aqueles artigos que vocês me mostraram ontem, né? Todos aqueles artigos são exemplos de pesquisas empíricas, porque foram pesquisas desenvolvidas com seres humanos, né? E aí foram apreciadas por um comitê de ética e etc. São exemplos de pesquisa empíricas. Mas todas aquelas pesquisas feitas com animais, macaco, cachorro, gato, com todos os tipos, peixe. Eu tenho um amigo que na época do doutorado dele, ele estava investigando peixe. Ele ia lá no laboratório de psicologia, tinham vários aquários, né? Vários aquários, ele pingava lá os remédios, que são os remédios que nós utilizamos, que os psiquiatras usam para problemas psicológicos, né? Aí tem o antidepressivo, tem o ansiolítico, tem a carbamazepina, tem vários medicamentos que nós usamos nos seres humanos. Então, a gente estava fazendo pesquisa, ele estava fazendo pesquisa observando o comportamento do peixe quando ele pingava uma gota de antidepressivo na água, para saber se aquele antidepressivo tinha efeito, né? Qual era o efeito no comportamento do peixe, bando de peixinho desse tamanho. Então, aquilo é uma pesquisa empírica, tá? É uma pesquisa empírica. Entenderam a diferença? Ou não? Entendi, professora. Todo mundo entendeu? Tá? E a pesquisa teórica? Pesquisa teórica é uma pesquisa teórica, uma pesquisa feita através de livros, feita através de artigos que já foram publicados, através de dissertações, teses, todo o acervo literário sobre um determinado assunto. Autismo, quem quer fazer uma pesquisa teórica sobre autismo? Hoje já existe assim uma infinidade de trabalhos publicados com cunho teórico sobre autismo. Todo mundo já escreveu sobre autismo, né? Todo mundo escreve o que é o autismo, da onde o autismo surgiu,
quais as técnicas utilizadas para o ensino do autista. Todo mundo já escreveu, né? Mas tem que continuar escrevendo, obviamente. Mas existe um acervo literário muito grande sobre esse tema, né? Diferente do coronavírus agora, que é um assunto novo, né? E as pessoas estão escrevendo muito sobre o coronavírus agora. Tanto é que as pesquisas, elas estão sendo publicadas em tempo recorde. Se eu mandar, por exemplo, Priscila, escrever um artigo sobre coronavírus, utilizando, por exemplo, o meu projeto PASES, que eu coloquei o nome agora como PASES pós-pandemia, e ao final eu vou, até dezembro, eu vou estar publicando um artigo sobre o PASES nesse processo de coronavírus, eu vou publicar muito rápido esse artigo, porque hoje o tempo, né, e a necessidade de se ter conhecimento sobre o assunto está tão grande que nós estamos enfrentando uma fila muito menor, um tempo muito menor para encaminhar os artigos e publicar, tá bom? Então é importante pensar que a pesquisa teórica é uma pesquisa sobre trabalhos que já foram publicados, sobre assuntos que já estão aí. Você só tem que o quê? Sentar, ler e escrever. Sentar, Professor, ler e escrever. Oi. Professor, tem uma questão que, na verdade, seria um conselho, uma opinião sua. Você falou agora sobre a questão dos temas, né? Uhum. O autismo, ele já é muito em torno disso. E agora, no momento que a gente está, as pessoas estão falando muito sobre o coronavírus, e aí, mas a gente vê que não como é que eu posso dizer, não é só pelo momento em que estamos passando, estamos inseridos nesse momento, então a gente vai falar sobre isso. Não, é pela necessidade de se discutir o assunto, né, de se saber mais. Aí lhe pergunto, assim, qual o seu conselho seria então que a gente trabalhasse em cima de discussões que são, como eu posso dizer, como o corona. Eu vou supor que eu queira falar sobre a educação inclusiva. Aí você sugere, então, que eu trabalhe algo que seja mais próximo assim, do que a gente vive hoje. Olha, eu super apoio, eu sou super apoiadora. Se vocês quiserem desenvolver esse projeto de pesquisa pensando uma problemática, né, da educação e uma problemática e esse contexto da pandemia, eu sou super favorável, super apoio, porque eu acho que nós precisamos nesse momento produzir conhecimento sobre esse fenômeno absurdo que nós estamos vivendo, sobre esse momento inédito que nós estamos vivendo, entendeu? Então eu super apoio. Sim, diga. Eu sou do grupo da CARE. Então, no caso, a gente, assim, foi muito bacana que, apesar de não ter sido discutido nada muito sobre o trabalho antes, sim, as nossas opiniões foram bem iguais, né? Assim, todos queriam praticamente a mesma coisa. Sim. Eu queria saber, então, que no caso, essa problemática que a senhora sugeriu, poderia ser, tipo assim, como essas crianças estão recebendo as atividades, ou como elas estão desenvolvendo as atividades, ou coisas do tipo, assim. Sim. Como os pais estão se virando para poder ensinar essas crianças, porque a gente sabe que na escola tem um cuidador, né? Sim. Que auxilia, que ajuda. Como os pais estão fazendo isso, né? Então, seria mais ou menos isso? Seria bem interessante. Mas quando eu falo inclusão, gente, vocês podem desenvolver pesquisa na educação sem ser dentro do tema inclusão, tá? Pode, é amplo. Professora. Certo? Aproveitando outro dia, numa outra disciplina, a gente estava discutindo sobre a questão, justamente a dificuldade em que os professores estão tendo, né, nesse processo de aprendizagem nesse período pandêmico, né?
a gente está tendo e como que as crianças estão sofrendo. E aí foi quando eu levantei a discussão sobre a questão das crianças com necessidades específicas, com deficiência. As crianças com deficiência. Porque o que acontece, eu tenho um olhar muito, vou dizer assim, atencioso para a educação infantil. Eu penso lá onde começa tudo, onde a gente acha tudo, todas as especificidades de cada criança. E aí eu pensei muito na preocupação dos professores não conseguirem fazer a identificação dessas crianças, porque a gente sabe que acontece nessa fase, na base. Quando a criança se insere na educação infantil é quando os professores eles vão identificar os traços daquelas crianças que muitas vezes o pai ou a mãe não percebe, e vai identificar essas crianças e vai desenvolver um trabalho específico para aquela criança, né? E aí, eu penso nessa preocupação, nesse período pandêmico, como os professores, né, estão tendo dificuldade para trabalhar com essas especificidades. Sim. Então, eu tenho, assim, um olhar mais voltado para a educação infantil, no sentido das crianças com deficiência, né? E o processo de aprendizagem delas. Sim, então peguem essas ideias enquanto grupo, discutam e apresentem a proposta. É assim que surge, né? Nesses momentos, nessas discussões que surgem, né? Esses processos, tá? Entenderam a diferença entre a pesquisa empírica e a pesquisa teórica? Por que tá a pesquisa... Aqui ficou em destaque a pesquisa documental. Pesquisa documental, gente, geralmente é feito a partir de documentos oficiais, institucionais. Por exemplo, vocês podem planejar uma pesquisa onde vocês queiram saber o número de pessoas que deixaram a universidade nesse período da pandemia. Como é que vocês vão saber isso, né? Por exemplo, infelizmente a nossa querida dona Aurélia, a nossa querida dona Aurélia, ela foi lá no sistema e trancou a matrícula dela. Imaginem que assim como a dona Aurélia, quantas pessoas trancaram a sua matrícula nesse período agora que inicia? Como é que vocês iriam saber disso, né? Como que vocês iriam ter esse dado? Como que vocês iriam coletar esse dado? Vocês iriam coletar esse dado como? Me digam aí. Do Marcelo. Eu acho que é através da coordenação. O Marcelo, ele é da onde? Aí vocês iam ter que definir os alunos, vocês iriam querer saber somente os alunos da pedagogia? Da pedagogia, não. Eu acredito ou do campus? Falar de todas, da faculdade no geral, né? Da Universidade Campos de Altamira. Isso, universidade. Campos de Altamira, porque faculdade é uma unidade dentro do campus, gente, tá? Isso. Então, se for querer saber do campus todo, vocês terão que ir até a diretoria acadêmica e apresentar um documento requerendo esses dados, onde vocês irão analisar os documentos, né? Ali, no caso hoje em dia é tudo virtual, iriam ter que analisar quantos estudantes do campus de Altamira pediram trancamento de matrícula nesse período inicial agora de 2021. Então, vocês iriam fazer uma pesquisa documental, tá? Para poder responder a essa questão. Por que tá aqui teórico, gente? Porque você tem que casar a pesquisa empírica com a pesquisa teórica. Não existe somente pesquisa empírica pura e aplicada. Você tem que discutir aquele dado, você tem que apresentar os seus dados à luz da literatura específica,
né? Você tem que ir lá apresentar a sua argumentação teórica. Então, de qualquer maneira, você vai também trabalhar a literatura específica daquele assunto específico. Então, não dá para fazer somente a pesquisa empírica em si, a pesquisa documental em si. Tem que conciliar também a sua discussão, a sua análise. Você não vai fazer a partir das ideias que você tem somente. Você tem que pegar aqueles autores que discutem esse fenômeno que você está investigando. Por exemplo, se quiserem fazer essa pesquisa que eu sugeri sobre a evasão, quem é no Brasil e no mundo que discute evasão universitária? Ah, a professora Regina é uma pesquisadora brasileira que tem artigos publicados nessa área, né? Então, vocês vão pegar o que a Regina já escreveu e vão corroborar as ideias de vocês, tá? Ou vocês vão afirmar ou refutar a hipótese que vocês apresentaram lá, certo? Então, não dá para fazer somente a pesquisa, a coleta de dados e pronto, a pesquisa está feita. Não. Você tem que fazer a coleta e você tem que discutir teoricamente à luz da literatura específica. Vocês estão conseguindo entender como é que funciona? Aí vai entrar todo aquilo que nós estamos falando. Vai entrar a ética, vai entrar a capacidade da escrita acadêmica, a capacidade de vocês pensarem sobre esse processo, sobre esse fenômeno, tá? Fazer inferências, são permitidas fazer inferências, né? É permitido fazer inferências. E aí você vai se colocar dentro da sua pesquisa sendo amparado pela literatura específica da área. Ok? Certo? Professora? Bom dia. Bom dia, deixa eu ver quem é. Jefferson. Me tirou uma dúvida aí. Em relação à pesquisa qualitativa ou quantitativa, puxando-se mais para o lado que foi escolhida, aos olhos da sociedade acadêmica, assim, não que a qualitativa não tenha mais trabalho do que uma pesquisa que seja quantitativa, que você vai fazer o levantamento de dados através de questionários ou qualquer outros meios ou métodos que você utilize para você está fazendo a apuração desses dados, né? Sim. No caso da pesquisa teórica não, a quantitativa, ela tem um olhar assim para o público, que ela tenha mais valor do que a outra, ou isso não tem nenhuma diferença? Olha, para o público em geral que você fala? É para a sociedade acadêmica, né? Não, a sociedade acadêmica é super fechada com a pesquisa quantitativa, né? Quanto mais números e tal, a pesquisa é mais rigorosa, a pesquisa ela é mais... Mas a pesquisa qualitativa, gente, é super importante. E dentro das ciências humanas, né? Dentro das ciências humanas, que é a nossa área... A pesquisa quali, na verdade, ela nasce com as ciências humanas, né? E aí a pesquisa qualitativa, ela é extremamente importante para a produção de conhecimento. Mas aquele pessoal lá da matemática, da física, da química, da medicina, esse povo das ciências exatas e naturais, quanto mais número, melhor. Porque eles são baseados na apresentação de números, né? Exato, entendeu? Mas não que as pesquisas qualitativas elas não tenham valor. Tem muito valor, muito. Mas pelo que eu tenho visto, gente, por exemplo, quase todos os artigos que eu publiquei, eles são pesquisas quantitativas. Eu tive mais facilidade de publicar as pesquisas quantitativas do que as pesquisas qualitativas, deram um pouquinho mais de trabalho. Então tem que ser uma pesquisa muito boa, que os avaliadores das revistas olhem assim, poxa,
Essa pesquisa aqui, ela realmente traz uma contribuição científica inédita, assim, fora de série. Aí eles vão olhando com outros olhares, né? Mas a pesquisa Quant, ela é muito mais válida em termos de comunidade científica, aquela comunidade mais dura, tá? Mas as duas são igualmente importantes, tá? Professora, foi isso que eu perguntei, assim, se tem uma